Olá, sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Mário Marques, sou clarinetista e claronista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos o projeto Modus, Ciclo Cultura, com Amanda Dumont. Curtam o nosso canal e também compartilhem. Abraço a todos. Se essa rua fosse minha, eu mandava nela fazer ciclovias, ciclofaixas bem brilhantes para o meu amor passar. Meu nome é Amanda Dumont, eu sou idealizadora do projeto Ciclocultura. Essa daqui é a Lírica, a minha companheira urbana e de viagem também. E eu venho fazendo uso da bicicleta como um meio de transporte principal, já tenho aí bem uns 17 a 18 anos. E assim, a bicicleta ela acabou se incorporando na minha vida, na minha rotina, de uma forma muito transformadora. Bom, primeiro porque eu sempre acreditei nos espaços urbanos públicos, né, na cidade, como um lugar de encontrar o outro, como um lugar do acontecimento, um lugar onde a cultura ela parece estar mais viva, tem uma maior expressividade, onde a cultura ela é efêmera e também ela é sobreposta. Por exemplo, uma manifestação artística feita na rua, né, no espaço público urbano, ela me parece muito mais democrática e acessível do que uma obra em uma galeria, em um museu, nos espaços convencionais de arte, digamos assim, né? E assim, eu gosto muito de pensar a cidade como um museu ao céu aberto, né? Cheio de significados, cheio de narrativas, né? E aí vem a bicicleta como meio de acessar essa cidade e coloca uma lupa em tudo isso, né? Aumenta toda essa conexão com a cidade, porque a gente não está dentro de um carro fechado ali entre os para-brisas ali, blindados ali nos vidros do carro. O ciclista ele faz parte, o pedestre, o ciclista ele faz parte ali dessa diversidade aí. E a bicicleta ela me trouxe vários questionamentos, porque eu sempre me senti muito agredida no trânsito, pelos veículos motorizados. Eu sempre sentia que eu não era aceita, que eu estava fazendo alguma coisa errada, sempre culpada ali. Eu não entendia o meu lugar na cidade. E daí eu comecei a questionar sobre o direito à cidade, questionar sobre o papel que as bicicletas exercem tanto nos indivíduos quanto nos territórios. E aí vieram todos esses questionamentos, principalmente porque eu me formei ciclista na cidade de Governador Valadares, que é no leste de Minas. É uma cidade que historicamente cresceu sobre esse signo das bicicletas. Então a bicicleta lá é um elemento cultural na paisagem da cidade. É uma cidade plana e com um contingente muito significativo de ciclistas. Embora a cidade não apresente políticas públicas coerentes de valorização dessa cultura, né, das bicicletas. E aí foi aí que eu comecei a levantar a pauta das bicicletas enquanto um patrimônio cultural de Governador Valadares e a perguntar onde estavam as políticas de preservação, de salvaguarda, de manutenção, de incentivo dessa cultura tão potente na cidade. E foi quando também surgiu o projeto Ciclocultura, do qual eu transito, né, principalmente pela linguagem da moda, para falar das bicicletas, né, um projeto artístico, cultural, que vai além de roupa, mas aí o vestuário é o meio, né, e não o fim, para falar do que eu acredito. E aí, né, sempre quando a gente faz as questões, a gente tem as perguntas, é natural que venham também as respostas, as certezas. Certezas de que pedalar
é um direito, e um direito muito básico, né? Porque a gente está falando de mobilidade urbana, de acesso aos equipamentos públicos, de saúde, educação, uma coisa muito básica, de que pedalar é um ato político, né? Só de já estar resistindo ali nas vias junto com o carro, você já é cicloativista. E de que as bicicletas, elas deixaram de ser, para mim, ali um elemento local da minha aldeia para ser algo maior, global. Então, assim, hoje eu acredito que a bicicleta é uma cultura universal em expansão e ela está muito presente na memória coletiva, na memória afetiva, de uma forma, assim, muito grande. Bom, para mim a bicicleta ela é símbolo de resistência, de identidade urbana e que acabou forjando também em mim uma identidade, né? Identidade pessoal que reverberou no meu trabalho, na minha vida. E bicicleta para mim é linguagem. Então, eu comecei a pedalar bem pequenininha, né? Meu pai foi que me ensinou. Só que eu só pedalava aquelas pedaladas de ir para casa de mãe, para casa de meus amigos, distâncias bem curtas. Aí, quando eu viajei para aqui, para o Brasil, eu comprei uma bike e pedalava, mas era também distâncias bem curtas. Aí eu viajei para Holanda. E na Holanda, gente, eu fiquei muito entusiasmada. Todo mundo usa bike para se locomover. Aí eu fiquei muito entusiasmada, comprei uma bike lá e eu ia de bike, tipo 5, 6 quilômetros até a universidade. Aí quando eu voltei para o Brasil, depois que eu terminei lá, um amigo meu arrumou uma bike para mim e um pouco que me incentivou para eu pedalar. Aí foi com ele mesmo que eu consegui ter aquela coragem, né? De pedalar tipo uns 30 quilômetros, 50 quilômetros. Eu na minha vida não tinha imaginado nunca que eu ia pedalar tanto. Mas eu acho muito legal, acho uma atividade física muito legal. Eu gosto muito, estou gostando muito e praticamente agora eu só ando de bike, eu não vou a nenhum lugar caminhando não, mesmo que caminhar seja também um exercício muito bom, mas para mim pedalar é bem gostoso, uma atividade bastante confortável mesmo. Se você quiser comentar aquela questão que você falou da mulher, como você se sente como mulher no trânsito, né? Então, realmente, às vezes eu sinto como que as pessoas, mesmo por ser mulher, tipo, não respeitam na hora da gente ir por aquele caminho que a gente, como que eu falo, pela ciclovia. Por exemplo, quando eu vou pela ciclovia, quando eu estou saindo da Unicamp mesmo, eu sinto que a gente não respeita, mas não respeitam por ser mulher mesmo. Já quase me bateram 2 vezes e os motoristas eram homens mesmo e eles me pararam só para me perguntar se eu estava bem, se aconteceu alguma coisa, se eu estava precisando de ajuda, né? Então eu acho mesmo que isso é por causa de ser mulher. Se fosse um homem, eu acho que a situação seria outra mesmo. E então acho que as pessoas deveriam respeitar mesmo as pessoas que eligem esse modo de transporte, não? de vida para andar, para se locomover. Então, mesmo que aqui em Barão a gente agora mesmo tem ciclovias, mas faz uns anos atrás a gente não tinha, mas seria muito bom as pessoas respeitarem, né? Aquelas pessoas que eligem a bike como um modo de transporte mesmo para se locomover na cidade. Então eu acho que por causa de ser mulher, então aconteceram todas essas coisas, sabe? Coloquei várias luzes, eu já falei com uns amigos, coloquei várias luzes para ver se alguém me veia na rua, na estrada de noite, né? Então é difícil, mas a gente está indo. Só para fechar, fala para mim algumas palavras que vêm na sua cabeça, na sua mente, quando fala bicicleta. Quais as palavras que vêm assim na sua mente?
bicicleta, desculpa, atividade física, liberdade. Eu me sinto livre quando eu ando de bike, eu fico toda arrepiada mesmo. Liberdade, saúde, atividade física, é isso aí. Eu sou Letícia, sou arquiteta urbanista, autônoma, moro em Campinas. Tem um projeto sobre mulheres bicicleta que chama Pedarela, tem um canal no YouTube onde eu incentivo as mulheres a usar a bicicleta no seu dia a dia. Letícia, fala pra gente um pouco da sua história com a bicicleta, como que ela entrou na sua vida, qual o uso que você faz dela, fala um pouquinho dela, do seu contexto. Eu pedalo desde pequena, desde criança, assim. Eu morava numa vila onde as ruas eram sem saídas, então era época de criançada na rua, então eu sempre pedalei. Só que muito para brincadeira. Depois eu fui usar a bicicleta como meio de transporte na faculdade de arquitetura, que eu fiz a faculdade em Santa Catarina. E aí eu usei lá, até era... Ah, não era essa, era uma outra. Eu usei a bicicleta como meio de transporte sem muita consciência, assim, apesar de estudar arquitetura e urbanismo na faculdade, a gente tinha essa discussão, cidades mais sustentáveis, eu ainda não tinha essa percepção de que eu estava construindo cidades melhores, né? Mas eu usava muito a bicicleta como meio de transporte. Rotas curtas, mas já usava. Aí quando eu vim para Campinas, que aí eu fui para o mercado de trabalho, eu abandonei um pouquinho a bicicleta e retomei depois que eu voltei de Barcelona, quando eu fui estudar para fazer uma pós. Aí eu entrei mesmo no mundo da bicicleta, assim, para usar no Brasil, né? E desde 2014, então, que eu tenho me desenvolvido no pedal urbano. E o que te deu esse start de voltar a pedalar? Na verdade, foi o fato de eu conhecer uma cidade, onde a cidade foi toda projetada para ela permitir que as pessoas optem por qualquer meio de transporte que elas quiserem, inclusive a bicicleta. Então lá em Barcelona muita gente pedala, né? Tem as bicicletas compartilhadas. E aí eu conheci esse universo de se transportar pela cidade e, como urbanista, também conhecer o projeto de uma cidade ciclo-inclusiva, digamos assim. E aí isso me despertou de falar, preciso fazer alguma coisa pelo Brasil. E aí eu diminuí e falei, preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Então hoje eu tento construir um pouco essa cultura da bicicleta, principalmente entre mulheres, porque é um universo que é um desafio para mim diário. Então eu procuro incentivar mais entre mulheres e pedalar mais entre mulheres, que é o que me ajuda, né, a me desenvolver no pedal. Tá, agora, quando eu falo para você a palavra bicicleta, quais palavras aleatórias que vêm na sua cabeça assim, com a palavra bicicleta? Liberdade. Liberdade, autonomia, economia, que mais? Que vem? Autoconfiança. Acho que por aí. Meu nome é Kelly, eu sou atriz, eu moro aqui em Campinas. Eu vim para Campinas para fazer faculdade de artes cênicas e aí eu me envolvi com o circo na graduação. Inicialmente foi por hobby e tal, eu comecei com tecido acrobático. E aí, por conta de alguns trabalhos mais profissionais, acabou que eu fui me profissionalizando no circo. Então hoje eu trabalho bastante com o circo e também sou atriz. Então o meu trabalho pessoal é justamente fazer essa relação entre o circo e o teatro, que é algo que me fascina muito. A bicicleta surgiu quando eu era muito jovem, quando eu tinha em torno dos meus 14 anos. Eu comecei a fazer teatro no Centro Cultural de Bauru, perdão. Eu comecei a fazer teatro lá no Espaço Cultural de Bauru. E minha mãe trabalhava e eu não tinha como ir, e eu ia a pé. E como a cidade não tinha muitas árvores, isso era um problema para caminhar, era muito complicado, porque geralmente o curso começava às 2h. Então eu morria tipo de calor para ir até o espaço, que era bem longe da minha casa, a pé. E aí um dia uma pessoa falou, por que você não pega uma bicicleta? E eu fui de bike. As primeiras vezes eu quase morri, porque era descida, mas para voltar era uma subida, então era muito, muito difícil.
Só que eu fui me acostumando e virou o meu meio de locomoção pela cidade. Então eu ia para a escola, eu ia para o teatro, eu ia para casa das minhas amigas, a gente começou a fazer várias trilhas e era super divertido porque unia a turma, né, tipo, a galera. E assim, aí a bike não saiu mais, né, tipo, porque aí eu demorei anos pra ter carro, tipo, eu fui ter carro depois dos meus 30 anos, então, sabe, realmente, até esse período bem recente, eu tenho carro agora faz 1 ano apenas, eu só andava de bike, então a bicicleta, ela foi meu meio de transporte full time, assim, dos meus 14 até os meus 32 anos. Meu nome é Camila, eu sou pesquisadora, sou geógrafa, mestre em arquitetura e urbanismo pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A minha área de pesquisa é inundação nas grandes cidades, então eu trabalho todo o processo de formação, processo de urbanização das cidades, que do Brasil ele teve um processo intenso que acaba corroborando ambientalmente para diversas crises, como por exemplo de inundação, que a gente percebe nos meses mais úmidos do nosso trópico, que varia de novembro a fevereiro. Estou nervosa. Tudo bem. Bom, também atuo na parte de mapeamento de uma reserva indígena da cidade de Bertioga, que chama Terra Indígena do Rio Silveira. E aí, no momento a gente está elaborando um calendário indígena, que é para as crianças da comunidade, quando ela tem os períodos de ausência, elas não reprovem na escola, que é o que está acontecendo muito. Então elas têm o período, as meninas, que é a primeira menstruação, então elas ficam alguns meses em uma casa, geralmente é casa de familiares, e casa de pessoas mais velhas, e lá elas aprendem a cuidar das casas, cuidar do marido, do esposo, dos filhos, dos indígenas mais velhos, e o menino é quando ele começa a engrossar a voz. Então ele fica um período recluso na selva, que daí pode ser da região ou de outro lugar, e aí ele começa a aprender sobre caça, sobre pesca, como realmente sobreviver na selva. Depois ele retorna para a comunidade e aí ele conta para os amigos dele, os outros indígenas, como foi esse período que eles aprenderam. Depois ele passa por uma cerimônia com o pajé e com os outros familiares, que daí é a passagem dele para a vida adulta. E aí então ele se torna um índio guerreiro, e está pronto para defender tanto a sua família como a comunidade indígena que ele vive. Camila, conta pra gente como que a bike surgiu na sua vida, assim? Bom, a bike ela sempre esteve na minha vida, desde muito criança eu comecei a andar de bicicleta, daí eu tive um período que eu parei, fui praticar outros esportes, e aí quando eu estava na faculdade, no 3º ano, eu tive um professor. E ele andava muito de bicicleta e ele mostrava as fotos pra gente de como era, ele viajava para vários países e ele ia mostrando. E como eu sou formada em geografia, e a geografia é uma ciência que faz a relação do homem com a natureza, eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa na minha formação, porque eu estava tendo só a relação do homem com o homem, né? Eu estudava inundação, eu estudava cidade, urbanização, economia, geografia física, geografia ambiental, e eu não via aquela parte mais a relação homem com a natureza. Bom, nesse tempo eu estava morando em Campinas ainda, e lá eu não conhecia nenhuma trilha, né? Não conhecia nenhuma parte rural da cidade, vivia mais no ambiente urbano. E aí eu comecei a vir para Limeira aos finais de semana, eu tinha uma bicicleta que não era apropriada para a área rural, e aí eu comecei a participar dos passeios ciclísticos urbanos que tinha aqui em Limeira. Aí eu fui alguns meses, depois eu tive um problema com a minha bicicleta, que não deu para ir mais, e aí eu fiquei definitivamente em Campinas, não estava vindo mais aos finais de semana. E aí em 2018 eu terminei a graduação, terminei o mestrado, voltei para Limeira e comprei uma bike de mountain bike, né? Uhum. E aí foi que eu comecei a andar nas trilhas, participar das atividades dos grupos que tinha e não parei mais, né? E aí eu consegui entender essa relação do homem e da natureza que existia na ciência que eu estava estudando, na ciência que eu estava fazendo. E hoje fica nítido para mim, né, como é a apropriação do homem na natureza, a transformação que ele faz da primeira natureza para a segunda natureza, para atender às relações do capital,
E eu gosto mais de andar na área rural, nas trilhas, porque a gente percebe que ainda há uma natureza que o homem não tocou, que é diferente da cidade. A cidade ela é feita para carros, não é mais feita para pedestre, para bicicletas principalmente. E aí, desde então, eu estou nas trilhas de Limeira. Meu nome é Antônia, eu tenho 24 anos, eu sou de Lins, interior de São Paulo, mas eu moro em Campinas há 6 anos. Eu sou publicitária de formação, eu trabalho na área, numa startup que busca fazer a transformação digital do transporte público. Então, para mim, esse tema é muito importante, porque eu acredito que o transporte público, junto com a mobilidade ativa, andar de bicicleta, andar a pé, são temas muito importantes e muito urgentes para a gente pensar as cidades que a gente quer desenvolver a partir de agora. Então, eu me preocupo muito que a gente tenha cidades sustentáveis e eu não vejo como isso possa acontecer sem os meios coletivos e os meios ativos. E, além disso, sou produtora cultural também na cidade. Eu sou produtora de uma estilista chamada Santa Perrota, junto com uma coletividade chamada Ateliê Transmoras, que busca questionar o espaço das pessoas trans na sociedade a partir da moda, a partir dessa linguagem, dessas estéticas subversivas, vamos dizer assim. E a bicicleta, para mim, é uma coisa que começou desde muito cedo a minha relação com ela. Eu, muito novinha, minha mãe já me deu uma bicicleta, minha madrinha me deu uma bicicleta, na verdade, e minha mãe sempre me incentivou que eu usasse a bicicleta, porque minha mãe sempre me incentivou a usar todas as coisas que ela não teve acesso. Ela teve uma infância muito pobre. Então, inglês, natação, bicicleta, foram todas coisas que desde muito nova eu tive contato e que minha mãe sempre me incentivou. E em Lins, assim, eu tive bicicletas por tamanho, por idade, fui crescendo, fui ganhando outras bicicletas. Então eu sempre tive essa relação, que foi um pouco interrompida quando eu mudei para Campinas, porque eu morava perto da faculdade, trabalhava perto da faculdade, então não tinha tanta essa necessidade de estar andando de bicicleta. Mas aí eu mudei para Barão Geraldo, que é um distrito em Campinas que é muito plano, que é muito gostoso. Eu voltei a ter essa relação com a bicicleta, emprestada ou aquelas bicicletas compartilhadas. E ela voltou com tudo na minha vida, assim. Inclusive, ela é muito importante, tem até uma história que eu encontrei hoje minha melhor amiga, que me fez entrar nesse coletivo, que mudou, assim, tá mudando a minha carreira e tal. Quando a gente foi se encontrar de bicicleta, numa encruzilhada. Foi muito divertido, assim. Então, a bicicleta teve até esse ponto de conexão com uma outra pessoa. E acho que se eu não tivesse rolado essa conexão, talvez eu não estivesse aqui hoje, nesse momento, falando sobre essas coisas e, enfim, questionando da forma como eu estou questionando o meu lugar no mundo. Então, acho que a bicicleta ela é muito importante para mim. Hoje ela está num lugar muito de extravasar, quando eu trabalho em casa, então 8 horas por dia em casa. Quando eu não quero mais pensar em nada, eu não consigo simplesmente ir para a sala, porque eu também trabalho na sala, ou ficar no meu quarto, porque eu também trabalho no meu quarto. Então, sair para andar de bicicleta, encontrar uma das poucas ciclovias nessa cidade, é um dos prazeres que eu tenho de realmente não conseguir pensar em nada, assim, uma meditação, uma outra forma de eu conseguir me relacionar com esse espaço e com a minha própria vida, com as coisas que eu tenho que lidar e tal. Então a bicicleta é quase uma terapia e um esporte também, né, para exercitar essas pernas, ficar bonita, eu acho importante, sempre gostei. A gente não perguntou, por favor. Eu sou Andressa Boel, sou artista visual e tatuadora, mas eu acredito que ser artista visual apenas uma profissão não é o que me define. Mas muitas outras coisas que estão inseridas na minha vida, nas minhas vivências e nas experiências que eu tenho. É muito forte para mim nas coisas que eu produzo, nos trabalhos que eu produzo, a interação com as pessoas. Eu acho que a gente está sempre num contexto inserido no mundo junto com as pessoas e com questões políticas também, que são coisas que me movimentam bastante. Como, por exemplo, escolher a bicicleta como meio de transporte. Também acho que o veganismo para mim é muito importante. Eu tomei tive essa escolha de vida há algum tempo, e também a minha vida enquanto mulher inserida nesse mundo e nas relações que o mundo faz a gente passar, né, também.
Eu vejo a bicicleta... Meu primeiro contato com a bicicleta foi quando minha mãe estava grávida e ela caiu. Essa é a história que eu tenho, que eu não me lembro, que não, tipo, né? Mas o primeiro contato que eu tenho com a bicicleta é a história que eu guardo, que eu ouvi de alguém, que é a minha mãe caindo de bicicleta. E daí, depois toda a minha infância, eu sempre tive bicicleta, sempre foi uma coisa que... bicicleta sempre estava ligado ao meu brincar, né? Depois disso, eu escolhi a bicicleta como eu nasci numa cidade de interior, né? Então as ruas sempre foram muito eu estava sempre muito perto das ruas, né? Então, tipo, a gente brincava na rua e a bicicleta era uma coisa que a gente usava muito, né? E aí depois de ter nascido em Goiás, eu fui para Minas Gerais. E em Minas Gerais foi quando eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte, em Uberlândia. Então, isso foi, eu acho que um grande amadurecimento, assim, político, em relação ao uso da bicicleta, e fez a bicicleta fazer mais parte da minha vida desde então, né? Depois eu vim para Campinas, vim morar em Campinas, para concluir mais alguma parte dos meus estudos. Então eu pesquiso na área de arte pública, faço doutorado e a bicicleta mais uma vez está envolvida nesse processo, né? Um dos meus projetos do doutorado é a Bicicruze, que é um trabalho artístico que aconteceu no Cruzeiro dos Peixotos, em Uberlândia. Então, eu vim pra cá, comecei a ver as partes teóricas e etc. do projeto, mas o projeto aconteceu lá, né, em Uberlândia. E então, esse projeto, eu fui morar num distrito de Uberlândia que se chama Cruzeiro dos Peixotos. Bicicruze se dá por esse nome, bici de bicicleta e cruze de Cruzeiro dos Peixotos. E aí, junto com a comunidade do Cruzeiro dos Peixotos, a gente construiu bicicletas não tradicionais. São bicicletas modificadas que estão ligadas a partir do desejo das crianças que estavam inseridas nesse projeto. Então, como eram crianças, isso me recorda muito a minha infância também, né? No interior de Goiás, no Cerrado goiano. Nesse momento eu fui para o Cerrado Mineiro. Junto com as crianças, elas desenhavam o que elas gostariam com o que elas gostariam de brincar, de que maneira que elas gostariam de experimentar a bicicleta. Seria, sei lá, no segundo andar, sentir como seria o vento andando numa bicicleta que tivesse um quadro aqui, um quadro aqui e um quadro aqui. Então, você pedala lá em cima, né? Então, você poderia, sei lá, se eles quisessem pedalar deitados. Então, a gente desenhava essas bicicletas e depois o Clebinho, que era nosso parceiro, mecânico e soldador das bicicletas, ele, a partir dos nossos desenhos e das peças que a gente recolhia, ele construiu em tamanho real essas bicicletas. E aí foram 3 meses esse processo de desenho, de muitas brincadeiras, de muito traque, pedras de xilingue. E aí a gente construiu essas bicicletas. Eu vejo a bicicleta assim como essa possibilidade de lazer, de construir coisas, de encontro, de você ter grupos, de você fazer grupos e poder usar a bicicleta para lazer, para construir coisas e ter experiências sensoriais diferentes no mundo. Vejo que a bicicleta ela é muito importante, assim, como se você usa ela como meio de transporte, ela pode modelar o site onde você vive, modela o mundo. Então imagina se
a bicicleta fosse levada a sério como meio de transporte, como seria o centro da cidade, numa escala humana, numa escala do nosso tamanho e não projetada para carros, para caminhões, para ônibus, enfim, né? Eu acho que assim, a bicicleta poderia ser mais bem utilizada e modelar esse mundo que a gente vive, né, dessa outra maneira. Então, usar a bicicleta como meio de transporte, para mim, é uma coisa muito potente e que se reflete numa construção que poderia ser artística, sabe? Do site, no sentido de modelagem mesmo, né? Como a gente modela o espaço que a gente vive a partir das escolhas que a gente faz, né? Então, eu acho que a bicicleta, enquanto objeto propositor de arte e objeto propositor de uma política também que a gente, de escolha, né? E também usado para esporte, né? A bicicleta tem essa outra vertente esportiva também, que leva a gente para vários lugares também, né? E pode possibilitar melhoras no nosso organismo, condicionamento, dá mais força, faz o nosso sangue pulsar, né? Muito mais. Acho que a bicicleta é uma coisa bastante importante na minha vida. Se essa rua fosse minha, eu mandava nela fazer ciclovias, 5 faixas bem brilhantes para o